Bem-vindos ao Inesquecível. Convosco, Júlio Isidro. Olá, meus amigos. Dentro de momentos vão-se ouvir as pancadas de Molière, porque vamos ter teatro, mais teatro no nosso programa. Os atores são gente que dá tanto de si, vivendo tantas vidas sem muitas vezes receber tão pouco da própria vida. Imaginemos que por um dia, ruas e avenidas, que têm outros nomes, passariam a ter nomes de atores. É teatro, claro. A Rua Manuel de Jesus Coelho transformou-se na Rua Barroso Lopes. A Rua da Caridade passa a ser a Rua Mariema. E a Avenida Casa do Artista substitui a Avenida da Liberdade. Estas alterações à toponímia das ruas na freguesia de Santo António são provisórias e pretendem apenas homenagear todos os artistas portugueses. É uma homenagem necessária, porque é sempre necessário lembrar que a cultura é um setor muito importante para o bem-estar da sociedade. Nós achámos por bem dar-lhe o nome de Casa do Artista, porque efetivamente a Avenida da Liberdade é a Casa do Artista. É de conhecimento público que o setor cultural foi dos mais afetados, a par de outras atividades também importantes, e precisa urgentemente de um incremento, de um apoio, de um abraço, um afeto, com apoios, com donativos. O Inesquecível de hoje vai dar os parabéns atrasados, mas sempre a tempo, ao eterno Rui de Carvalho. E vai também homenagear o querido ator Luís Aleluia pelos seus 40 anos de carreira e que tem muito boas razões para dizer isso é que era bom. Vai ser bom, vai ser muito bom. O nosso Inesquecível que começa mesmo sem Molière. O nosso querido Rui de Carvalho fez 95 anos no dia 1 de março. Nasceu, portanto, no dia 1 de março de 1927. Eu tinha preparado um programa longo, grande, para lhe prestar homenagem, que um dia destes irá acontecer, mas a circunstância do Rui de Carvalho ter perdido a sua irmã de teatro, a Eunice Munhoz, deixou naturalmente abalado e triste, e eu queria muito que ele estivesse aqui, sempre bem disposto e dinâmico, como nós o conhecemos e sabemos que vamos continuar a conhecer. Portanto, hoje vamos só dar conta, e este só mesmo assim é bastante, vamos dar conta das comemorações dos seus 95 anos, que correspondem também, imaginem, a 75 anos de carreira. Eu fui tomar umas notas e verifiquei que, se ele quisesse, poderia invocar 80 anos de carreira, porque estreou-se em 1942 na peça O Jogo para o Natal de Cristo, encenada por Ribeirinho. Mas ele considera que a sua estreia profissional foi em 1947, no Teatro Nacional Dona Maria, na comédia Rapazes de Hoje. E há que dizer que Rui de Carvalho frequentou o Conservatório entre 1945 e 50 e saiu com a nota de 18 valores, o que é perfeitamente normal, porque hoje, passados 75 anos, o nosso Rui de Carvalho merece pelo menos 20 valores. Vamos ver a primeira parte das homenagens ao nosso querido Rui de Carvalho. Esta exposição conta um pouco do mundo que é a vida e obra do Rui de Carvalho, o ator português mais velho no ativo, que este ano celebra 95 anos de vida e 80 anos de carreira. Quando se fala em envelhecimento ativo, o Rui de Carvalho é um sinónimo desse envelhecimento ativo, e quando se fala na valorização dos mais velhos, a Câmara de Cascais, com quem eu já tive o privilégio de organizar outros eventos, valoriza muito esta ligação entre os mais velhos e os mais novos. Quando nós fizemos recentemente aqui uma série de espetáculos nossos, com os alunos finalistas do Teatro de Cascais, das chamadas PAPs, o Sr. Rui de Carvalho teve-nos o prazer e a honra de colaborar connosco. Havia uma admiração por ele enorme, um respeito e um exemplo e uma relação lindíssima. Tal como o Carlos estava há pouco a dizer, com os mais jovens, imagino o que é cada um de nós, nas nossas profissões, termos a possibilidade de conhecer, de lidar, neste caso de contracenar com um ator do
do tamanho do ruído. Então, Adão, não encontras em ti maior coragem? Vive um pouco, revigora-te um pouco, anima-te um pouco. Adão, se és do estilo floresta ou pregar algo selvagem, ou serei seu alimento, hei de trazê-lo para te alimentar. A tua imaginação está mais perto da morte do que a tua energia, revigora-te. Fala por mim. Estou profundamente emocionado de estar entre amigos, a quem gosto de servir com a minha amizade. A minha amizade será permanente, o meu agradecimento será permanente. Estar no espaço de memória dá uma grande honra. Muito obrigado a todos, sejam felizes, venham-me ver, que realmente eu gosto que olhem para mim. Porque o espaço de memória do Teatro Experimental de Cascais é um espaço muito especial. É um espaço onde nós contamos grande parte da nossa história. É o único museu privado português de teatro, é o nosso. E estou aqui, as pessoas passaram por o TEC, grandes nomes, os jovens começaram aqui, tudo em cima das coisas importantes deste momento, é ter uma exposição sobre um dos grandes senhores do teatro, o Rui de Carvalho. O Rui de Carvalho foi uma pessoa muito ligada a mim desde sempre. E foi uma pessoa que, de uma colaboração que eu tive com ele no Teatro Nacional, foi sempre muito espantosa. E culminando com a vinda ao TEC do Rui de Carvalho, realmente em alguns dos espetáculos até finalistas do curso de teatro da Escola Profissional de Teatro de Cascais, em que o primeiro contacto que tiveram na profissão foi exatamente com o senhor, que é um dos grandes senhores do teatro português, que é o Rui de Carvalho. Diz-me lá, sinceramente, entre nós, Deus existe, sim ou não? Eu preciso de saber. Não, Deus não existe. É verdade. Mas lá o gajo já acredita que existe. Estou responsável pela exposição Retratos Contados do Rui de Carvalho, o homem que eu tenho o privilégio não só de ser o comissário desta exposição, mas como tratá-lo por avô. No fundo, é aquilo que todos os portugueses sentem quando olham para o Rui de Carvalho, o avô de todos nós. O grande ator Rui de Carvalho é alguém com quem aprendemos sempre muito, inclusivamente a simplicidade do estar. É alguém que nos ensina tudo, inclusivamente. Rui de Carvalho é, para mim, um grande colega, uma grande referência e uma grande pessoa. Uma pessoa que continua com vontade de fazer coisas, de ter projetos, de estar ativo na sociedade, e isso é muito importante e é muito importante também para ele, não é? Porque ele, ao ter esses projetos e essa vontade grande, vai vivendo. E como toda a gente sabe, ele é uma pessoa que já teve doenças muito complicadas, mas nada disso o deitou abaixo. Se calhar uma pequena gripe é pior do que as coisas mais difíceis. Mas é muito bom, e é muito bom acima de tudo tê-lo comigo. Isso é que é. É um prazer estar aqui, sentir-me que realmente ainda vale a pena. Mesmo com quase 95 anos que tenho, estou aqui para as curvas. Estou já a fazer uma telenovela. É bom que nesta idade ainda trabalhe e que sirva os portugueses com o melhor que possa e com o desejo que cada vez mais os portugueses possam ter teatro em Portugal e espetáculo em Portugal. 500 coroas, poupei-as ao serviço de vosso pai, para me assegurarem cuidados quando incapaz de servir para os cantos for lançado. E mais, pois aquele que alimenta os corvos e sustenta os pardais há de aconchegar-me na minha velhice. Pegai no ouro, é tudo para vós. Deixai-me ir, embora para ser velho sou forte e robusto. Tenho idade no inverno vigoroso. Magnífica esta exposição no Espaço de Memória do Teatro Experimental de Cascais, onde, aliás, o Rui de Carvalho trabalhou inúmeras vezes, mas também trabalhou no Teatro do Povo, trabalhou no Teatro Moderno de Lisboa, que foi verdadeiramente revolucionário na apresentação da palavra no seu tempo. Trabalhou no Teatro Experimental do Porto, naturalmente, no Teatro Nacional, na Companhia do Teatro Nacional, e ainda com Laura Alves, com quem fez inúmeras peças. E temos que recordar o seguinte, é que Rui de Carvalho fez a primeira peça que foi transmitida pela televisão em 1957, o Monólogo do Vaqueiro, que ele ainda hoje sabe de cor. Já uma vez aqui o entrevistei e ele começou a dizer a primeira fala e ia por ali fora, completamente à vontade. Uma coisa gravada não, foi direta, em 1957. Curiosamente, à entrada do nosso espaço museológico está exatamente o trono que foi feito cenograficamente para essa peça, e ainda há uma ou outra das donzelas que estavam nessa peça, o Monólogo do Vaqueiro, 1957. Mas podemos recordar mais coisas
do Rui de Carvalho. Por exemplo, ele fez também a primeira telenovela portuguesa, a Vila Faia. Foi também protagonista. E em termos de balanço, no que respeita a filmes, fez mais de 30. Em relação a peças de teatro, são incontáveis. Programas de televisão que têm a ver com séries, peças de teatro, novelas, tudo para além de 50. Muito teatro radiofónico. Enfim, um homem, como ele dizia há bocadinho, está aqui para as curvas. Se está aqui para as curvas. Está em plena forma, graças a Deus. Vamos continuar a ver e agora no grande almoço de homenagem ao Rui de Carvalho. Quando se passa a reforma, há que fazer mais qualquer coisa. Há que ajudar os nossos semelhantes que precisam de nós, os mais novos, que precisam de nós. Eles estão convencidos que não precisam dos mais velhos, mas precisam dos mais velhos. E nós temos que ser úteis aos mais novos. Para todos os jovens que são há mais tempo, os jovens, o que é que o Rui diz no livro dos seus anos? Olha, digo, saibam viver os anos que têm de vida, vivam-nos intensamente e não morram antes, não. Nem desistam de trabalhar e colaborar para que o vosso país seja um grande país. Rui de Carvalho, ou o tio Rui, como nós lhe gostamos de chamar, é um exemplo por estes 95 anos de lucidez, de capacidade ainda de poder trabalhar, que acho que é o melhor orgulho que nós temos e aquilo que mais gostamos. Toda a vida foi um grande profissional, uma pessoa que se empenhou sempre muito no trabalho que fazia. Toda a gente o considera um mestre que sabe ensinar sem ensinar. É um prazer poder dizer, eu tenho pai, e ainda tenho meu pai. E isso é a melhor coisa do mundo. O Rui de Carvalho, pai, é aquele que me ensinou a ser pai com os meus filhos. Portanto, eu penso que essa explica tudo. Grande razão para eu ter vindo parar a esta profissão. Foi ele. Foi ele, acompanhado por outros 2 membros da família atrás, que era a minha tia Cristina, que também foi atriz, e o meu tio João, que também foi ator e que morreu muito novo. E, portanto, não somos bem uma família de circo, mas somos uma família de entrega ao palco total. Rui de Carvalho, para mim, é a maior prenda dos últimos tempos. Poder estar com ele todas as noites. É o maior ator de todos os tempos. É a referência, o mestre e a minha alegria e a todos nós, com certeza. Acho que ele, como ator e como homem, tem uma humanidade, uma maneira tão próxima, que o torna, de facto, uma referência no nosso país. Para mim, ele é o ator mais português que eu conheço, no sentido de que o calor com que ele representa é uma coisa que só nós, os portugueses, é que podíamos entender e, ao mesmo tempo, é profundamente universal, porque é a nossa maneira, se quisermos, abrangente de estar no mundo. É para mim muito importante estarmos nas Avenidas Novas, que o Rui de Carvalho representou durante muitos anos no Monumental e é embaixador no Alentejo. Portanto, ter aqui um restaurante alentejano perto de onde o Rui de Carvalho trabalhou tantos anos, era muito importante para mim que isso acontecesse. Foi uma menina que fez este trabalho artesanal para si, que é a Sofia. Olá, toda vez. É um palhaço. Para o menino Rui, uma salva de palmas. 95 anos, 75 ou 80 de carreira, como quiserem. E depois estragam o Rui de Carvalho com tantos carinhos e tantos miminhos. E ainda bem, ainda bem. Ele viveu uma paixão de uma vida inteira com a sua Ruth de Carvalho. É pai do João e da Paula e é também avô de um ator, e um magnífico ator, o Henrique de Carvalho. E tanto quanto sei, é avô, exatamente. E tanto quanto sei, já tem também um bisneto que provavelmente um dia será ator. Aquilo que vos posso dizer é que também, neste dia cansativo para o Rui de Carvalho, mas tão feliz, ele também foi ao Politeama, onde trabalhou muitas vezes sob a orientação do Filipe Laféria, como, por exemplo, o Passa por Mim no Rossio, que foi no Dona Maria, mas foi realmente uma encenação magnífica do Filipe Laféria, A Maldita Cocaína ou ainda A Casa do Lago. Vamos também recordar essa homenagem para além do respeito que lhe é devido pela Casa do Artista. Rui de Carvalho, 95 anos, e ainda, se o quiserem ver,
está a fazer a ratoeira e, por aquilo que acabou de dizer, também uma novela. Não para este senhor, não para, porque nós também não queremos que ele pare. Todos nós gostamos muito do Rui de Carvalho, como pessoa, evidentemente, e como ator. Eu estou cá para lhe dar um grande abraço. Rui de Carvalho, o homem que mudou realmente gerações, mudou a minha geração, que nos trouxe a capacidade de irmos para além da nossa zona de conforto, pela inspiração. O privilégio é este de inaugurar a exposição do Rui de Carvalho no Teatro Felipe Ama, uma casa onde ele já foi tão feliz e ainda continua a ser. Tenho o privilégio de ter a amizade do Rui já há muitos anos, somos amigos de casa há muito tempo e é um sentimento enorme estarmos aqui a partilhar isto. Um grande amigo e um enorme ator, é um verdadeiro património da cultura em Portugal. Parabéns, Rui de Carvalho. Grande Júlio, um grande abraço aqui, muitas saudades, acompanhá-lo à distância não é a mesma coisa do que está consigo, e aqui estamos a festejar o nosso Rui, 95 anos, muitos serviços, muitas décadas a trabalhar e a fazer felizes os portugueses, como à sua maneira, você faz felizes os portugueses também há algumas décadas, não tantas quantas as do Rui. Um grande abraço para si também. Pode entrar, Major! Obrigado! Veja à vontade! Com licença. Como está? Como está, Major? Eu sou a Sra. Rosa. Muito prazer, Sra. Rosa. Isto é que está um temporal, não é? Está a ver que podemos conseguir chegar. Se isto continuar assim, vamos ter os 2 metros de neve lá fora para amanhã. Já não havia nada parecido, este tipo de licença em 1945. Eu estava aqui quando o nosso Rui celebrou os seus 80 anos e muitas décadas a fazer felizes portugueses. Há 5 anos eu condecorei com a Grande Cruz da Ordem de Mérito. Ele continuava a fazer os portugueses muito felizes com 90 anos. Agora que faz 95 anos, eu vou condecorá-lo com a Grande Cruz da Ordem de Santiago de Espada, como fiz a nossa querida Eunice o ano passado, que é o máximo que se pode dar no Domingo da Cultura, que o Rui merece, porque ele, como a Palmira Barros, que até o fim representou as árvores morrem de pé, ele nunca morrerá, estará sempre no caminho. Minha Rita, ela veio ver o bisavô e veio ao teatro pela primeira vez. É verdade. A 6ª e merecidíssima condecoração do Rui de Carvalho. E não vai ficar por aqui. Ora bem, hoje, como estamos em clima de efemérides, eu devo dizer-vos também tenho muita alegria em aqui trazer para uma conversa mesmo longa, bem disposta e sobre a sua vida, o meu querido Luís Aleluia. 40 anos também a fazer teatro. Luís, vem daí. Olá, meu querido. Querido, obrigado. Por amor de Deus, é um enorme prazer reencontrar-me contigo. Há sempre tanta coisa para nós falarmos. E pronto, faço tensões de estar a entrevistar-te exatamente quando tu fizeres 80 anos de carreira. Oxalá que sim. Exatamente. Com uma mesa de pé de galo. Estejamos bem assim, não é? Com uma mesa de pé de galo, mas da minha parte. Mas de qualquer das maneiras. Então, o meu querido Luís Aleluia da Costa, começou a representar aos 10 anos de idade. Sim, pode dizer que sim. Numa récita da Casa do Gaiato, eles faziam uma récita anual
Pronto, e foi aí que alguns acharam que eu tinha algum jeitinho, então puxaram mais por mim. Eu, de facto, puxaram por ti? Sim, eu era um bocadinho a vedeta daquela malta toda. Era pequenino, evidente. Eu estava no grupo dos Batatinhas. Os Batatinhas eram os mais pequeninos. Pois. E pronto, e achavam muita graça. Era um texto de Natal. Não era. Era uma recita anual, geralmente altura do Natal, não era por maio, nós fazíamos em maio, eu imaginava que junho. tinha sido assim por altura do Natal. Não, fizemos algumas depois lá na casa também. Mas esta era mais para a comunidade, para oferecer à cidade de Setúbal. Depois eu cheguei a vir com uma vez que me salientei numa coisa, aliás, num poema, um poema só e eu vinha ao Monumental, lembro que para aí com 14 anos, vinha ao Monumental dizer também um poema, porque depois a Casa de Lisboa organizava os melhores momentos de todas as casas do Gaiato. E lá ia já o Luís Filipe. O Luís Filipe. Luís Filipe, aleluia da Costa. Exatamente, eu ia representar Setúbal, pronto. Olha, mas aos 17 anos já estavas também a formar um grupo de teatro. Sim, na escola. Era? No liceu. Na escola comercial também. Na escola comercial e depois no liceu. Exato. Fizemos o grupo Tempos Livres, porque era também uma juventude muito dinâmica. Nós tínhamos saído há pouco tempo do 25 de Abril. E então havia muita potência para os jovens se juntarem, um com uma viola, outro a dizer poemas, havia mais liberdade, e isso era-nos incutido, muito isso, e participei em variadíssimos projetos desses, a criar poemas, outros colegas fizemos um grupo de teatro, e depois íamos... Era o Grupo Presença. O Grupo Presença era um grupo de teatro amador, Anterior, onde eu também fiz. Onde tu também estiveste. Onde também estive, no teatro amador, depois de entrar no teatro profissional. Já lá vamos. Ora bem, tu consideras os teus 40 anos de carreira a partir de 1982? 1982. Isto porquê? Porque eu entrei... Foi quando o Vasco Morgado te contratou para o Monumental. Não só por isso, é porque eu tive 2 anos, eu entrei no Teatro de Animação de Setúbal, onde tive a formação. Pois. A minha carteira profissional provisória, assinada pelo Curado Ribeiro, é muito giro. Data de 80, portanto entrei em 79 no final do ano, depois em 80 comecei a formação no teatro e a fazer a nossa formação técnica, artística, participar nos projetos, e depois, quando terminei, portanto em 82 conheci a Luísa Barbosa no Teatro de Animação de Setúbal, exatamente, num festival de teatro, e ela apresentou-me ao Vasco Morgado e ao César de Oliveira e de facto, e ao Joaquim de Oliveira, e acabei por depois vir para Lisboa. A estreia no Monumental em 82? Não, no Variedades, lá está, com a Luísa Barbosa, com a Anita Guerreiro, com o Vítor Norte. É um elenco fantástico. Com um elenco absolutamente... Ana Zanatti, com a Ana Zanatti uma também. Grande referência também desta casa. Com o Camilo de Oliveira. O Camacho Costa, Luís Mascarenhas, Vítor Norte, Isabel Vítor, acho que era assim. Um grande elenco. Foi um elenco fantástico. Mas naquela altura as críticas foram logo muito favoráveis ao jovem Luís Filipe. Tive sorte. E porquê? Porque o teatro, geralmente o teatro de revista, era um bocado pelo jeitinho. Quem tinha jeitinho nas coletividades, depois tinha... Pronto. Eu já tinha alguma formação técnica que vinha do TAS, não é? Pois. E também já tinha alguma preparação. O Teatro de Animação de Setúbal, pois. Claro, então quando cheguei ao Parque Mayer e estreiei naquela noite, praticamente não era bem... Já tinha alguma técnica também. Não era um calor. E o que foi novidade é que ninguém me conhecia, e naquela altura toda a gente conhecia todos os outros colegas, os registros que os outros colegas tinham, excepto o meu, que de repente apareceu ali com algum trabalho e sobretudo na estreia, mas quem é este novato que aparece aqui? E tive sorte. E trabalhar depois com a dona Anita Guerreiro e com a Ana Zanatti, enfim, foi maravilhoso. Já falamos da Anita Guerreiro, que hoje em dia tu és um protetor também, por via indireta, mas também um cuidador da nossa Anita Guerreiro. Ora bem, nós vamos começar pelo fim, ou seja, pelas homenagens que te têm estado a fazer exatamente pelos 40 anos. Vamos ver algumas imagens que o Nunes Forte muito amavelmente fez. Meu pedido é evidente. Vamos ver. Mas que criança tão bonita! E muito esperto. Eu vivo no planeta! Então eu moro no resto de chão, senhor! Dia Mundial do Teatro. Um ator homenageado, como deveriam ser muitos outros. O nosso querido Aleluia. Aleluia, aleluia.
o nosso menino Tonecas. Parabéns, parabéns, parabéns. Já era tempo de haver uma revolução nesta escola. Este dia é sempre um dia especial para nós, para valorizar alguém da cultura. Não sei se o Luís vai conseguir sentar-se. Este é um lugar que o valoriza, que o respeita e que o acarinha pelos... Isto são 40 anos de carreira. 40 anos de carreira. Este trabalho, com toda a minha alma, com todo o meu carinho, pensando nesta imagem que faz parte de todos nós, que é o menino Tonecas. Amor com amor se faz. Falar do Luís Aleluia é falar de um grande ator deste país e falar também de um grande amigo e falar também de uma pessoa extraordinária que é para todos os seus colegas e companheiros. Isto porquê? Porque no discurso dele ele dá uma referência a que o monumento que hoje lhe é atribuído aqui em Carnide faz referência a centenas de pessoas que o ajudaram. Isto é de uma humildade extraordinária que retrata bem o bom amigo e o bom artista que ele é. Ó Luís, tu imaginavas, tão jovem, já teres estátua? Tu já tens direito a monumento? Não imaginava, e digo-te, foi uma coisa inquietante, é estranho. Eu venho de uma geração em que estas homenagens são a título póstumo, as exposições. Independentemente desta escultura que está ali muito bonita, e este privilégio e esta honra que a Junta de Freguesia de Carnide me atribuiu, houve também um teatro, um grupo de teatro, que é a Associação Restos de Nada, que fizeram, com alguns certos do meu percurso profissional, uma peça de teatro. E representaram-na perante as pessoas. Isto aqui é uma coisa que me enche muito de orgulho pelo percurso, e também de uma grande humildade para agradecer este gesto de carinho. Porque, exatamente, Alice dizia, e com razão, tu és um homem grato, porque agradeces a muitas pessoas que te ajudaram. Sim. E certamente nem sequer te lembras das que não te ajudaram ou que te desajudaram, porque acontece a todas as pessoas da vida. Mas olha, eu ponho todos no mesmo, como é que eu digo, no mesmo círculo. Porque mesmo os momentos maus das carreiras ajudam-nos a fortificar. Ajudam-nos, mesmo aqueles colegas que, por este ou aquele motivo, vamos supor que estão, sei lá, por uma questão de egos, ou etc., e que não nos ajudam tanto quanto os outros, não são tão generosos, muitas vezes também nos ajudam. Se calhar até a procurar, a buscar, a encontrar formas de, sem o outro perceber, nós estarmos a ver. Eu tive alguns colegas que eu perguntava como é que se fazia isto e aquilo, eles não gostavam muito de ensinar. Mas o que é que eu fazia? Punha-me bastidores a vê-los representar e eles ali não podiam fazer nada. E eu aprendi muito com eles. Aprendias a ver e a ouvir, não é? Aprendi. E agora estou muito grato a todos, mesmo aqueles que não foram tão generosos para comigo, porque de todo não chegaria aqui. Sou um ator de facto muito privilegiado em relação a todos os outros colegas que eu vejo, e alguns com muito talento, vejo no teatro, por exemplo, e que não tiveram ainda a oportunidade de chegar à televisão, de serem reconhecidos. E têm um talento enorme, e alguns são tão jovens e que mereciam ter essa oportunidade. Eu dizia isso no princípio, porque isto é também, ao prestar-te homenagem a ti, eu quero também prestar homenagem a todos aqueles que são atores, e eu agora, numa situação perfeitamente extemporânea e ocasional, estive por dentro dos bastidores e estive no palco com atores, e cada vez mais me apercebi o amor que as pessoas têm que ter para ser atores. Porque se tiverem amor à conta bancária, não podem ser atores. Não. Tem que ser outra coisa qualquer. Mas não deveria de ser assim. Mas não devia. Eu sou um defensor de que, e de uma vez por todas, temos que começar a ver a atividade artística como uma profissão. Que existe técnica, que existe trabalho, existe formação, como qualquer outra atividade. Desculpa interromper, porque também há muita gente, o próprio espectador, às vezes, não julga bem o trabalho que está por detrás do momento em que eles veem.
Ou seja, só veem o bife no prato, não sabem o que é que aconteceu na cozinha, não é? Exatamente, só vê que já está tudo preparadinho, mas não é verdade. Exige muito sacrifício, muito trabalho. Aliás, aqueles ensaios de preparação, não só ali no teatro, no coletivo, mas também individualmente, em casa. Aliás, o teatro também faz-se da sua individualidade, do seu recanto, das suas... do seu trabalho individual, não é? Do seu laboratório. Agora, quando o espectador vai ver, não vê, muitas vezes só vê, por exemplo, eu estou a fazer uma peça, que é o Isso é que era bom, em que eu sou o protagonista, 1h30 em cena, mas a verdade é que no outro dia postei uma fotografia de toda a equipa e somos 12 por trás daquele artista. Aliás, para estar em cena. O Júlio está a fazer este programa inesquecível, mas depois há aí tido uma equipa técnica extraordinária e que as pessoas não veem, também, mas sem eles não seria possível fazer um programa deste, assim como no teatro. Exatamente. Das luzes e do... Isto é um trabalho de equipa, sobretudo. E por isso é que eu estou grato, e quando me atribuem aquela, como fazem aquela escultura, e que lá fica no Jardim das Pimenteiras em Carnide, para sempre, ali não está só o Luís Aleluia. Está o Luís Aleluia com todas as pessoas que o ajudaram a chegar até ali. Está a vida do teatro. Está a vida do teatro. Estão os colegas em quaisquer profissões. Já passaste por lá outra vez para olhar? Fui lá ver o teatro, porque entretanto não estreou naquele dia, porque um adoeceu com o Covid, mas depois fui lá ver e foi muito grato. Ora bem, mas também tiveste direito à exposição. E nós também tivemos na exposição. Vamos ver. Este é um dia muito especial para o Luís. Festejar 40 anos não é fácil. Esta exposição está extraordinária. Extraordinária, não poderia estar melhor e ele merece isto e muito mais. Queríamos estar na maior galhofa, antes dos ensaios, ou durante. Havia sempre um momento para rirmos, mas sempre com respeito muito grande. Eu tenho-lhe muito, muito amor. Luís Aleluia, que tem todos os talentos do mundo, só desejo muita vida, muita sorte, muita saúde, para nos dar ainda momentos mais felizes ainda. Luís é um ator que o público ama, porque é daqueles atores que se sentam ao colo do público com uma facilidade incrível. Tem o 2 em 1, que é um ser humano extraordinário e é um ator extraordinário. Ainda por cima faz a descentralização do teatro português como ninguém. Há muitos anos que ele, com a sua companhia, anda por esse país fora a levar às pessoas o melhor que há a nível do humor português. Ganda maluca! Amanhã tu vais ver, amanhã vamos acordar e ficar a ouvir a rádio no ar, a chuva. A chuva. Mamá. Au! Já faz pelas obras, é? Já começamos mal! Há bocadinho era água a sair para o bidé, agora é a porta que não abre. A Junta de Freguesia de Carnide tem apostado sempre na cultura e sempre a apoiar os seus projetos, inclusive a Casa do Artista. Mas ser convidado para ser a figura deste ano do Dia Mundial do Teatro é uma coisa que me sensibiliza demasiado. A escultura lá fora que está patente no jardim, que vai ficar para o futuro, do Carlos Matos, e que é linda e que de facto sintetiza um pouco o mediatismo da televisão, das lições de tonecas e do ator Luís Aleluia, mas depois esta exposição magnífica pelo qual nós temos a percepção de 40 anos de atividade teatral. Muito bonito, muito bonito. Eu emocionei-me, Júlio. Eu não estava à espera de uma... Sabia que havia uma exposição, mas não sabia que era assim. Uma coisa tão grandiosa, bem feita. Aquilo foi um investimento muito grande. Investimento pessoal das pessoas. Pronto, porque todos eles trabalharam com muito prazer. E depois é tão grato para mim saber da Junta de Freguesia. Aliás, o Sr. Presidente é fantástico e luta muito e defende muito a cultura e as gentes dos seus fregueses. Mas é tão grato saber pelo Sr. Presidente da Junta que quando quiseram pagar ao escultor, ele disse não, para o Luís Aleluia não quer nada. Ou o Senhor do Ferro, não, é para o Sr. Luís Aleluia, a gente oferece. Isto eu não preciso de mais nada, eu sou rico assim. Esta é a minha grande riqueza. Tu és rico assim, tu vives com uma enorme tranquilidade e também um enorme caso de amor
Na circunstância, já estava ali a depor, certamente de uma forma apaixonada. É verdade. E penso que justa, porque às vezes a paixão até podia, enfim, gerar alguma injustiça, a dizer, não, o meu marido é um gênio, o meu marido é o maior, não é? Não. Guilherme Leite, meu amigo Guilherme Leite, costuma dizer-lhe, ela está a ralhar bem? Ah, então pronto, está tudo certo. Ela está a ralhar bem. Ela está a ralhar bem? Ah, então pronto. Então... Pior é quando estão caladas. Olha, diz-me só que é uma coisa. Em pequenino, com 10 anos e 11, ainda por cima na Casa do Gaiato, onde estiveste até aos 16 anos, o que é que tu vias da área do espetáculo, do show business, do cinema, da televisão? O que é que te fazia sonhar? O espetáculo não me fazia sonhar de todo, nem tínhamos acesso à informação. Agora, aliás, o Tinha teatro... televisão. Tínhamos, claro, televisão, Pois. claro. Mas aí também os programas que se passavam em 1970 também eram um pouquinho... eram os cowboys ao domingo à tarde, quando nós podíamos ver televisão, porque o resto estávamos na escola e deitávamos muito cedo, não é? Porque ele tem umas rotinas muito rigorosas, etc. Mas devo dizer que o teatro nunca me passou pela cabeça ser artista de teatro. Aliás, eu venho de uma cultura em que o teatro em si é uma atividade que não é muito séria para ser pai de família, para se constituir uma família, não é? E então durante você muito trabalha tempo... no teatro, está bem, mas qual é a sua profissão? Não é? Exatamente. E durante muito tempo, devo dizer que o padre da Casa do Gaiato não aceitou muito bem que eu fosse ator, um filho dele ator, como é que é isto, não é? Pronto. Mas a verdade é que depois viu que, sobretudo a partir do primeiro prémio do ator revelação e a forma como eu me entrego a trabalho, etc., e também a própria vida, que lhe dá outras experiências, não é? Então hoje, de facto, eu sou quase uma referência e muitas vezes vou lá falar aos mais novos, porque aquilo também é meu ainda, não é? Vou lá falar aos mais novos como referência e que devem tu achas seguir que ainda há aquilo que são. preconceito? E devo dizer-te que a partir de um determinado momento, não sei se influência minha ou não terá sido, mas começou a apostar-se, o rapaz que quisesse dançar ia para a escola de dança, o rapaz que quisesse tocar piano ia para a música e quem quisesse fazer teatro ia para a escola de teatro. E uma vez o padre próprio me ligou para perguntar se eu podia arranjar lugar no Teatro de Cascais para um colega dele, também tem a sua escola, o Teatro Experimental de Cascais. Sim, é uma referência, não é? Aliás, vimos há pouco o Carlos a Casa falar. Vilés. Sim, claro. Olha, eu já tinha perguntado isto e repito. Achas que ainda hoje há preconceito relativamente às profissões do meio artístico, nomeadamente as cantorias, as teatrizes? Não há. Não, absolutamente nenhum. Não, ainda bem que não. Acho que há uma grande modificação na nossa sociedade. E há uma sociedade muito mais esclarecida, mais preparada. Mesmo o espectador que vai ao teatro hoje senta-se e exige, é mais exigente, é mais esclarecido em relação a isso. Não, hoje não há um preconceito. Aliás, até porque a própria profissão dos artistas mudaram. Antigamente eram os notívagos. Saímos do teatro, depois íamos ciar, depois dormíamos à tarde. Não, agora não. Agora de manhã às 8 da manhã ou às 7 da manhã estamos a levar as crianças ao colégio e depois vamos gravar telenovelas ou séries ou vamos fazer Estás a retratar um bocadinho a tua própria vida. A minha própria vida. Claro. A minha é de muitos, de muitos, a maior parte dos Porque, colegas, além de tudo mais, tens sido um pai extremoso. Sim, e tenho orgulho nisso. Tenho orgulho em vê-los há crescer quantos anos bem. é que tomas conta dos teus dois filhos? Há 14 agora. Há 14. Há 14 anos. Um deles tem? Um deles tem 19 e o outro tem 16. Vai fazer 17 agora. Eram irmãos, e são irmãos, Sim, são irmãos, claro. E tu adotaste-os juntamente com a tua mulher. Sim. E há 14 anos que tens também transformado aqueles meninos, de alguma maneira. Sim, e devo dizer que fico muito orgulhoso quando... Eu utilizei a palavra transformar e fiz uma pausa, mas acho que há sempre uma transformação, porque ele vem de outra cultura e de outra... Pois, sim. E outra forma de vida, digamos. Bem, qualquer convivência com outra pessoa existe sempre uma transformação, uma adaptação em relação aos outros e à assimilação de conceitos de outros, não é? Mas eu fico orgulhoso quando sei que algumas referências, alguns valores lhe foram incutidos pela nossa vivência, a nossa convivência familiar. Isso é muito bom. E estás preparado para que um dia destes os dois rapagões voem sozinhos?
Claro que sim, eu próprio incentivo. Porque tu também fizeste isso? Claro, claro. Eu acho que é muito saudável. É saudável que as pessoas ganhem a sua autonomia. Isso é muito bom. Claro, é evidente que os pais estarão sempre perto para ajudar, para proteger. Isso ficará sempre. Mas eu acho que aquela ideia de posse, que os filhos são nossos, é o meu filho, é uma questão de se falar, não é? Porque ele assim que nasce, pertence ao mundo. Não é a minha propriedade, que Exatamente, é uma coisa completamente diferente. Não é a minha propriedade, não é? Então temos que nos incutir os valores, corretos, mais corretos que achamos para a sua vida, para a sua autonomia, e incentivá-los, motivá-los, protegê-los. Isso sim, mas não são nossos. Pertencem ao mundo, e quanto mais saudáveis, mais nós no futuro viveremos num mundo saudável. Ora bem, nós até agora estávamos na atualidade e agora vamos começar a andar de trás para a frente. E vamos mesmo. Eu sei o que é que tu fizeste, de onde é que vieste, mas há uma frase tua que eu jamais esquecerei. Tu disseste: nunca deixarei de ser Tonecas, mas muito mais do que o boneco. É outra coisa, não é? Sim, de facto, é a família e os amigos e o teatro. O teatro não é representação no seu todo. E, de facto, o Tonecas está aí. E, muitas vezes, no caso do Menino Tonecas, há aqui uma simbiose. Ela cola-se de tal forma que é difícil separar. Extraordinário. Mas não te sentes mal por isso? Não, pelo contrário. Absolutamente não. Nada. Eu tenho até nada prova, porque tu não te sentes, diz. E porque me traz gratas recordações. Bem, é evidente, se fosse um produto que eu o rejeitasse por completo, ou porque me correu mal, mas teve uma grande audiência, porque às vezes acontece. Pois. Fiz mal, mas teve uma grande audiência. Não, neste caso não fez mal, correu muito bem o programa. Do programa retirei gratas recordações e fiz grandes amizades com que eu tenho que lembrar aqui, naturalmente, com o Moraes e Castro, que era uma excelente pessoa, a Linda Silva, a Luísa Barbosa, pessoas que passaram por ali, e trouxe-me gratas recordações também nas viagens que fizemos, calcorreámos quilómetros, não só aqui, mas nas comunidades dos nossos imigrantes que estão espalhados, quer na América, quer na Europa. O Tonecas sou eu sou o Tonecas, e se calhar por isso é que eu represento também o Tonecas. Aliás, foi bem pequeno ainda que começou a despontar o seu gosto pela representação. Eu, com 4 ou 5 anos de idade, já saltava para cima das cadeiras e das mesas, com uma colher a fingir de microfone, e também cantava e representava. Considerando-se um privilegiado porque faz o que gosta, Luís Aleluia já se deparou com situações difíceis. Lembro-me que uma vez no Teatro Maria Vitória deu-me uma branca, num dueto com a Natalina José, um dueto do Carro, que eram chamados Puristas da Língua, e eu não sabia o resto do texto. Caíram-me 50 pessoas em cima dos bastidores a dizer-me o texto e eu não ouvia. Bloqueei completamente. Mas para este ator, o papel mais difícil, mas que ele representa melhor, é na vida privada. Eu sou uma pessoa reservada, tímida, e o papel que eu represento melhor é muitas vezes ter que esconder essa timidez e mostrar-me mais sociável e cativante. Apesar da timidez, Luís Aleluia revelou-nos alguns projetos pessoais. Tenho planos para ter filhos, tenho planos para o futuro. Já fui casado, já não sou outra vez, e adoro namorar. Neste momento estou a atravessar uma fase muito bonita. Estou apaixonado e estou a viver essa paixão com muita intensidade. E estou feliz neste momento. Pois é, e eu agora estou aqui com este problema. Eu não sei se vezes 1 é vezes 1, se vezes 2 é vezes 2. Há uma coisa que eu sei, é que o Sr. José de Oliveira Cosme um dia escreveu um livro com as lições do Menino Tonecas. Estão todos! Vamos aprender a tabuada! Com o Tonecas, a tabuada! Toca então a multiplicar por 1 todos os números sem escapar nenhum. Começar! 2 vezes 1 é 2, 3 vezes 1 é 3, cada um na sua vez. 4 vezes 1 é 4, 5 vezes 1 é 5, 6 vezes 1 é 6, e agora já sabem. Luís Aleluia, isto deve ter sido a coisa mais bonita que lhe aconteceu na vida. Foi. De repente, transformou-se em Menino Tonecas e deve ter sido um salto na sua carreira, uma coisa impressionante.
Realmente foi um grande pontapé de saída, foi um bom lançamento para a minha carreira. Já tinha feito outras coisas, na televisão inclusive, no teatro de revista. Pois, eu no teatro de revista via muitas vezes. E de facto estou agradecido à RTP, à Firma A2, ao Manuel Correia, terem apostado em mim neste projeto. O que é curioso é que um livrinho deste tamanho deu direito a séries que nunca mais acabavam. É verdade. Porque o Manuel Correia escreveu todos os outros episódios. Sim, o Manel de facto, aliás, o livro das lições de bonecas do Cosmo esgotou-se nos primeiros 2 episódios. Nós fizemos 174 episódios, e mais alguns especiais. Portanto, o Manel teve ali uma criatividade extraordinária. Olha, tu achas que quando fizeram o casting para ti é porque tu tinhas mesmo cara de menino de tonecas? Porque tu tens uma carinha laroca. Portanto, quer dizer, ainda hoje, com os teus 60 anos, não é? Tens 60 agora, não é? 62. Tens cara de menino. Pois, se calhar é isso. Aliás, é como eu estava a dizer, eu sou o menino de tonecas. E é verdade. Eu às vezes telefono e sei assim, olha, para falar é o Luís Aleluia. Não estou a ver. Até é o menino de tonecas. Ah, sim senhora, então diga lá. Pronto. Eu vou ser sempre o menino de tonecas. Mas é verdade, porque provavelmente por isso. Mas quando eu cheguei ao casting, o meu nome já vinha indicado por, mais uma vez, o Curado Ribeiro na minha vida, porque ele fazia já na SP, Nicolau Breiner Produções. Pois. Ele fazia, eu penso que era uma triagem de alguns projetos que eles teriam para apresentar e para o futuro. É que tu fizeste, portanto, o meu nome já estava várias indicado. Novelas exatamente da NBP. Da NBP, com disse SP, mas é NBP. NBP, sim. Eu fiz uma telenovela, Na Paz dos Anjos. Pois. E depois vários trabalhos com a NBP e com o Nicolau. Portanto, mais uma vez foi o Curado Ribeiro. E foi mais o Curado que já tinha indicado o meu nome. E depois fizemos, e estava disponível, ainda bem que estive, uma sorte, foi mesmo uma sorte, também é preciso o fator sorte. Pois. E depois fizemos, penso que era, para entrar o professor, penso que era para ser indicado o Rui Mendes, mas que depois não podia, naquela altura, fazer o casting, foi então o Moraes e Castro. Com quem tu fizeste uma amizade para a vida. E era um homem maravilhoso, e era um homem culto, era um homem que me ajudou muito, e gostei muito. E criámos ali uma relação, claro, fraternal, paternal. Ele adota-me. Ele adota-te. Ele e a Linda. Porque ele acha... Pois ele era casado com a Linda Silva, irmã da Ivone Silva. E é uma coisa muito interessante. A Linda Silva fez uma coisa maravilhosa que, no funeral da minha mãe, eu tinha uma ligação muito forte à minha mãe. E ela faleceu... eu estava na RTP, apanhei um avião, vim para a RTP Porto, para o funeral. E foi uma cerimónia muito, muito emotiva para mim, muito forte. E a Linda chegou-se ao pé de mim, pousou a mão na minha e perguntou-me: se quiseres uma mãe, eu estou aqui. E essa é uma frase, e a partir daqui eu aceitei. Eu disse: eu quero, eu preciso. E a Linda Silva foi tua mãe também, potencialmente? Foi. Efetivamente? Sim, adotaram-me ambos adotaram-me. Isso é tão bonito. Aliás, os meus filhos depois chamavam a avó Linda e a avó Zé. E a avó Zé, no Natal, trocavam prendas e é uma relação muito, muito bonita. Portanto, tudo estás a ver isso reflete a também riqueza destas no pessoas. trabalho que nós fazemos. Claro que sim. E da forma de estarmos na vida também, da forma como relacionamos com os outros, quanto menos sombras tivermos, quanto menos que não é possível arrastarmos. Sentes-te bem fazer um trabalho qualquer num ambiente que seja hostil ou pelo menos que seja desagradável? Não consigo, isolo-me. Preferes não fazer? Mas faço. Fazes. Aliás, já aconteceu nós estarmos num ambiente em que é necessário, sobretudo mais em televisão, em que há uma sequência que é preciso fazer aquilo, não é? Pois. Se puder dizer que não faço, não faço. Mas se existe já um caminho a fazer e eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer, olha, pronto. Então isolo-me, pronto. Não sou eu que estou ali, é o personagem. E vai lá o personagem e damos todos muito bem, beijinhos na boca, vamos para a câmara. Mas é o personagem, não sou eu. Agora, eu para estar dentro de um projeto, mesmo quando nos meus projetos de teatro, que eu sou produtor e ando pelo país com os meus colegas, como temos que dar muito referia, bem, temos que ter uma família, temos que estar muito felizes. É que continuas a ter a tua empresa de
E porque a nossa profissão é tão difícil e damos tanto de nós, do nosso íntimo. Muitas vezes até, sobretudo um dia de televisão, as pessoas não sabem, mas um dia de televisão, sobretudo nos diretos, os gravados são mais práticos, mas os diretos é uma adrenalina constante e intensa. E eu vivi durante algum tempo, eu fazia a Praça da Alegria, o Portugal no Coração, entrava às 8 da manhã eu presenciei e às 6 da tarde eu entrava ia para a cama como se tivesse tido um mês inteiro de cansaço, de adrenalina, de desgaste. No dia seguinte havia mais. Exato. Ora bem, e também há mais. Eu hoje estou aqui para assinalar os 40 anos de carreira deste meu querido amigo, menino, senhor, como quiserem. Portanto, há mais coisas para ver. O ator vive numa aprendizagem constante. Mas o Teatro de Animação de Setúbal acontece por um acidente. Eu de todo não queria ser ator sequer. Não era, para já a minha educação não dizia-me que ser ator naquela altura não era o melhor para mim, não era uma profissão segura, para ter uma família, enfim, e até bem vista socialmente, não era muito bom. Ser advogado é que era bom, ou ser outra coisa qualquer. Hoje em dia, nenhuma profissão é segura e tenho uma das profissões que eu considero muito impactante, extraordinária, importante socialmente e que me preenche de todo. E as velhas comédias do cinema mudam? Das loucas perseguições e os bolos de creme eram o prato forte. O produtor manda dizer que os bolos de creme estão caríssimos e que o orçamento não suporta essa despesa. Portanto, o senhor muda ideias. Mas meia dúzia de bolos de creme são o suficiente para eu fazer a cena. E francamente, por muito caros que estejam, não são meia dúzia que vão estragar o orçamento. Portanto, vai dizer-me... Não vale a pena. Aliás, ele foi bem claro quando me disse. Não há bolos de creme para ninguém. Mas 3 bolos? Eu faço a cena apenas com 3 bolos? Já 3 bolos. Se o senhor soubesse o que ele me chateou quando viu a fatura do aluguer da perna de pau... Então, mas ele queria que eu fizesse uma rábula sobre os piratas sem uma perna de pau? Olha, eu não sei nem quero saber. Aliás, eu aqui sou apenas o assistente de produção. Por sinal, até muito mal pago. Portanto, se o senhor quiser chatice, o senhor vai falar diretamente com o produtor e deixe-me em paz. Não, eu compreendo perfeitamente a tua situação, mas não desisto de fazer uma pequena rábula sobre os filmes de terror. Mas nem pense. O senhor sabe quanto é que estou a alugar da capa de vampiro no último episódio? 5 contos. Bom, então tu achas que o produtor não vai deixar? Eu não acho. Eu tenho a certeza. E em currículo é que tu estudaste, meu filho? Eu, minha senhora, eu não fui em nenhum. Sabes, André, conheço todos os teus passos por Lisboa. Conhece. E a senhora? A senhora por acaso conhece os passos dele? Claro. Ele conta-me tudo o que faz. Conta? Sim. Ainda bem que foi. Bom, mas sim, o Jorge, das tuas atividades. Os teus rendimentos, o teu talento, a tua bondade. Aliás, a bondade está-lhe estampada na cara. Deve ter cara de parvo. Mas da tua vida íntima, na verdade, não sabemos absolutamente nada. Minha senhora, então se é íntima. Você de onde é que veio? Eu ainda não saí daqui. Você é burro ou faz-se parvo? Ele tem dias, meu comandante. Mas qualquer dos nomes lhe fica bem. Quando o comandante fala... O senhor para a escola abaixa os abanos. Disciplina! Mas o que é isto? O dossiê das vossas folhas de serviço. Está aqui, senhor comandante. Mas agora reparo. Que roupa é essa que a menina traz vestida? É a minha farda. Não gosta, senhor comandante? Diz para isso imediatamente. Oh, senhor comandante, é a minha farda da limpeza. É que eu não trago mais nada por baixo. Diz para isso já. Você não está ouvindo? Você quer mandar mais com o nosso comandante ou quê? Não deixe estar! Deixe estar. O único, o maior, o inigualável... Quero cheirar teu bacalhau, Maria, quero cheirar teu bacalhau. Maria, filha, deixa-me ir à cozinha, deixa-me ir à cozinha para cheirar teu bacalhau. Ai, quero cheirar teu bacalhau, Maria, quero cheirar teu bacalhau. Maria, filha, deixa-me ir à cozinha, deixa-me ir à cozinha para cheirar teu bacalhau. Bora! Isto é que é chunga, isto é que é fuleiro, mas é isto que o povo gosta. Viva Lisboa, a capital da cultura! Viva! Viva Portugal, o país da cultura e da tesoura! País da cultura e da tesoura. É tão bom, pá, é tão bom. As coisas que eu já fiz, não é? Por isso é que e ali a fazer de GNR, sou um privilegiado. A tentar obedecer ao comandante. Tão bom trabalhar com o Rui. Primeira greve de atores.
Porque nós estávamos a trabalhar num estúdio, na EV, não nos pagavam, já de um anterior, que fizemos um trabalho anterior, e não nos pagavam. Então nós reunimos e dizemos, não pagam, não trabalhamos. E, entretanto, o Sr. Rui de Carvalho teve uma atitude que nunca mais me esqueço. O Sr. Rui de Carvalho disse, eu sou do Teatro Nacional, não posso fazer greve, mas estou solidário com os meus colegas. Vocês não trabalham, eu também não trabalho. Isto é tão bonito. E falta-nos esta unidade entre nós, defendermos-nos mais. E o Rui ter estado faz presente falta à esse nossa... tipo de solidariedade? Faz ainda. Pelas causas que são justas? Ainda mais, e para nos assumirmos e para nós termos uma voz forte. E foi concretamente com aquela série que E foi aquela série, O Posto. O Posto, que era muito bem escrito pelo Carlos Areia. E era muito engraçada, muito engraçada. E depois trabalhar com o Sr. Rui de Carvalho. O Zé Raposo. O Zé Raposo, havia a Noémia Costa, o António Aldeia, havia também o António Montes, um ator extraordinário também, havia a Luísa Barbosa também, que era um outro decor. A Luísa Barbosa é um caso extraordinário porque começou muito tarde. Começou muito tarde. Muito tarde. Como atriz e terminou só porque morreu. E começou muito tarde e não se sabe bem porquê. Eu penso que tinha a ver com o pai. O pai também nunca deixou. O pai era ligado era autor de revista também, ele próprio. E produtor, foi um dos fundadores. Empresário também. Empresário, foi jornalista, foi um dos fundadores da Sociedade Portuguesa de Autores, pronto. E também, provavelmente ligado ao meio naquela altura, não queria que a filha andasse naqueles meandros, não é? Provavelmente por isso. Então vou-te contar uma coisa em primeira mão. Estava a ouvir-te e a pensar se havia de dizer ou não. É que Luísa Barbosa foi namorada do meu pai. Ah, que giro. E a minha avó proibiu que o meu pai namorasse de janela com a menina, penso que era no Saldanha, se não estou em erro. No Saldanha. Porque era do meio artístico. Ah, que giro. E, portanto... esta referência, isso é muito e às vezes eu dizia a brincar ao meu pai, quer dizer, papá, eu estive para ser filho de uma atriz. Na altura não era atriz, não era. Devia ser enfermeira, porque ela fez a enfermagem. Exatamente. Porque o pai obrigou, mas era no Saldanha. Ela exatamente, era no Saldanha. Eu era miúdo, ouvia contar esta história. A minha mãe ria-se imenso, porque muito interessante. Não achava mal nenhum essa questão. E, portanto, acho que é a primeira vez que eu digo isto publicamente, mas já que estamos nesta troca de sinceridade. É claro. Não, mas a Luísa foi até bastante importante dentro do meio para os colegas, porque ela foi uma referência num bar que teve na entrada do Parque Mayer. Bem, isso era fantástico. Com o companheiro dela, que era brasileiro, exatamente, que tocava e cantava. O Nestor. Fui lá muitas vezes ouvi-la. O Nestor. Ouvir a minha madrasta. Sim, e onde havia algumas tertúlias, até antes do 25 de Abril, em que havia algumas tertúlias e depois ela ficava à porta a ver se vinha apito, se não vinha apito. Havia uma história assim fantástica no Parque Mayer. Ora bem, vamos ver mais imagens do nosso querido Luís Aleluia. Trabalhar com o Rui é de uma generosidade extraordinária. Ele para nós é eterno, não é? Completamente. E há de ser... Tem que ser. Terá de ser enquanto nós o amarmos muito e mesmo trabalhar com ele, eu tenho pena que muita gente das pessoas que amam o Rui é de amar. Amar, e não só, estou a falar do Zé, estou a falar o Zé Raposo estava ali também no princípio de carreira. Há colegas que são da tua geração também, eu tenho Mafalda pena Drummond que o espectador não os conheça fora deste ambiente do trabalho. Olha a mosca! Olha a mosca! Olha a mosca! Não é mosca, é trouxa! Trouxa! És muito Já me porca. chamaram muita coisa, agora trouxa é a primeira vez. Manuel Luís Trouxa! Mas o menino nunca foi cozinheiro. É apresentador e escreve uns livros de bolso. Olha, e escrever livros muito trabalho me dá. Ainda hoje passei a tarde a bater claras. Bater claras. Para fazer um molotov sem açúcar. Há ali uma com cara de gulosa, quer provar, hein? Ai, credo. não leva mal, não engorda, é hermesetas. Sabe a baba de Camilo. Manuel, babou-se para cima do molotov, não. Manuel, dá lá para o Porto. Mas o que é que eu tenho no cabelo? Isto é da lacre, deve estar estragado. Olha, prove que é bom, quer provar. Olha, Manuel Luís, vá para o Porto fazer a voz, neto, e se quiser faça tripas. E faço as tripas de coração para ser vedeta da televisão. Onde é que será a minha sala?
caloiro. Bem, mas podes dizer, podes crer, está aqui um calor mas do caraças. Mas olha que é só aqui dentro. Lá fora bem podias dizer, olha, um briol. Olha, o que é que este gajo está para aqui dizer? Qual é tu, meu? Nós aqui não gostamos de falar muito, é só frases curtas e bué de movimento. Pergunta, professor. Vai lá, professor. Luís, o amor que tu tens às pessoas, normalmente, amor grande, muito coração, vem-te da tua educação, efetivamente, na Casa do Gaiato. Já tens falado nisso comigo, de um sentido coletivo que havia na Casa do Gaiato, de amizade entre todos. Ou é outra razão qualquer, pronto, és uma pessoa que amas. Não é assim, a Casa do Gaiato não cura defeitos. Se as pessoas têm defeitos, qualquer família tem pessoas com defeitos, é evidente. Portanto, eu penso que a minha educação tem uma parte a ver no meio com que eu cresci, com alguns, enfim, algumas ideias católicas, etc. No altruísmo, na partilha, porque somos muitos a partilhar, mas de qualquer maneira já tem de haver alguma coisa, algum altruísmo. Isso terá a ver, naturalmente, com os próprios sentimentos e, enfim, tudo isso, julgo eu, não é? Que a Casa do Gaiato não é um hospital de sentimentos. Atenção! Junta Autónoma da Estrada, aqui estou eu! Sí, yo, Don Diego de la Vega, defensor de los pobres y oprimidos, el famoso zorro. Cuidado, empresarios y políticos corruptos. El zorro chegou para cobrar antigas contas. Bem, quer dizer, eu não vim para sacar nada. A sério, não. Eu vim para dar uma ajuda a desvendar essa corrupção toda cá para aí. Sim, opa, eu sou fidalgo, tenho as massas. Já mandei aos caídos. Isto é mesmo desinteressado, palavra de honra. Tá bom. Quer dizer, era o Zorro a falar espanhol de La Frontiera, que era assim uma coisa... Era no Docas. O Docas foi um bom programa também. Foi. Docas sim, era muito bom. O Docas foi um programa exemplar, sob o ponto de vista do humor, em termos musicais também. E de qualidade. Uma qualidade muito formal bom, absolutamente fora de série, onde tu participaste. E ali estavas com a Fernanda Serrano e com a Margarida Marinho. Incrível, não é? Já não te lembravas. Não as reconheceste. Não, nem me lembro daquele episódio, nem sei o que é. É isso que eu gosto de fazer, que é surpreender os meus Mas é bom ter trabalhado com todas estas pessoas, não é? Passaram por um percurso. É tão bom, sou rico nesse sentido. Está sempre a aprender. Estamos sempre a aprender, é bom. E agora, trabalhar com os mais velhos, naturalmente, com os da minha geração, e depois com esta malta nova, que agora tem uma outra postura, outra maneira de estar. A maior parte humilde e que está ali para aprender, e muitos nem sabem que estão ali a ensinar, porque nós também estamos a absorvê-los como esponja. Exatamente. Os ritmos são diferentes, a forma de estar é diferente. Olha, que eu digo isso com muita frequência. Nós estamos em sintonia em muitas coisas que têm a ver com os nossos valores. Não escondo isso, pelo contrário, tenho uma grande amizade pelo Luís e, sobretudo, também um grande encontro de valores no que respeita ao humanismo. Mas eu costumo também sempre dizer que a circunstância da RTP Memória estar ligada à RTP Inovação, que digamos é o mesmo gabinete, nem eles imaginam o quanto eu também vou aprendendo. Nós estamos sempre a aprender e reaprender. Quer dizer, pronto, este fulano novo traz aqui uma coisa, vamos lá ver o que é. Exatamente. Vamos lá ver o que é. E muitas vezes o que é alguma coisa que vale a pena nós aprendermos e reaprendermos. É verdade. É reciclarmos-nos. E é também... É reciclagem. Senão estamos aqui na Torre de Marfim. Bem, é mesmo, exato. Está feito. Eu sou o maior ator da paróquia, portanto não é preciso mais nada. Não é? Pelo contrário. Exato. Tens nervos quando pisas o palco, quando vais entrar? Muito, muito. E cada vez mais. É curioso, não é? Não é. Eu falo para mim, não é. Eu fico a morrer. As pessoas não imaginam, antes de entrar em cena, eu fico a morrer. Morro. Isto vai correr mal, eu não consigo. Não consigo. É horrível, é horrível. É um sentimento horrível. E a timidez? Há bocadinho era invocada a tua timidez. Sim. Tens conseguido rompê-la ou não? Na vida real és mesmo tímido? Sou muito introvertido, mesmo, muito. Sou muito introvertido. Aliás, a Zita às vezes chateia-se, mesmo nas fotografias de grupo. Vai mais para a frente, eu que sou pequenino, muitas vezes fico atrás. Também lá estava. Olha, não se vê, mas pronto. Mas sabes que o Sir Laurence Olivier dizia que para o ator, o palco é o divã do psiquiatra. Exatamente. É ali que se resolve, não é? E, portanto, de alguma maneira, é quando
o tímido chega ali e deixa de o ser, não é? Exatamente. Ele está por trás de uma personagem e abre-se completamente, é verdade. Não há nada a fazer, não é? E ficas melhor em que registro? Gostas de fazer as pessoas rir ou tens o outro registro dito mais sério? Também te dá prazer? Depende, é assim. Economicamente é melhor fazer rir. Agora, profissionalmente, dá muito mais prazer fazer chorar. Que é curiosamente, eu gosto muito do drama. Já não faço tantas vezes quanto gostava, porque as pessoas não me veem nesse registro, então não compram. Não compram, pronto, é um produto. A cultura é um produto, não é? Isto é uma indústria. E como eu fui muito marcado a um tipo de registro, o registro humorístico, as lições de Tonecas também são prova disso, a revista, a portuguesa, etc. Mas mesmo na formação, eu fiz o Strindberg, fiz o Chekhov e fiz vários outros trabalhos. Um deles que me marcou, perdão, muito, foi com uma brasileira, Bibi Ferreira, que era uma atriz de referência. Eu tive o privilégio de a entrevistar. A senhora trabalhou já a cantar sentada. Sim, eu fiz com ela. Fez a Edith Piaf, fez a Amália. Eu tive a sorte de fazer a Piaf no Casino, com um grande elenco, Henriqueta Maia, Luís Parteiro, Nuno Melo, Helena Isabel. Éramos muitos e, de facto, eram com música ao vivo, em que ela se transformava, de facto, em Piaf. E eu tive a sorte de ir ao registro e ter que fazer, na vida dela, no percurso, o Charles Aznavour. Sim. Curiosamente, numa das noites, ou num fim de semana, o Charles Aznavour estava no Salão Nobre e nós no teatro. Só que ele conhecia a peça e não gostava da peça, nem sequer foi ver. Não. Mas tenho pena não ter conhecido pessoalmente, porque é uma pessoa que gosto bastante até da linha melódica, gosto das canções dele e etc. Das palavras. E foi ali naquela peça tinha coisas muito dramáticas, nomeadamente quando ela estava a morrer, já à base de morfina, em que ele se despede dela. O Aznavour tocou piano para ela. Sim. E escreveu também. E foi de facto uma cena muito dramática em que eu tive de recorrer à minha memória afetiva. A Bibi Ferreira é de facto uma atriz extraordinária. Trabalhar com ela era aprender todos os dias. E ela funcionava também por fluidos, fluidos, por energias. Ela sentia se a coisa estava a correr bem, se não estava a correr mal. É uma coisa, só os grandes é que sabem fazer isto. Não é? E nós, falta muito para chegar lá. E eu tinha que fazer no Charles Aznavour. Ela tinha que dizer ao Charles Aznavour, ele estava perdidamente apaixonado por ela, e ela tinha que largá-lo para ele seguir a sua carreira. E estava-se a aprender demais ali na clínica, ela quase a morrer, e a forma que ela inventou foi dizer: eu não te amo, vai-te embora, desaparece. Pá, isto é uma cena dramática em que ele fica ali a chorar, e aquilo não estava a dar. E a Bibi Ferreira disse: Luís, eu sei que você é um bom ator, mas não me está a sair. Sinto que aqui você não está a passar energia. Você lembra-se de qualquer coisa seu? Bem, lembro-me de uma cena na minha vida muito dramática, mesmo igual, muito parecida. Foi visitar a minha querida Ivone Silva no IPO, em que, de facto, foi a última vez que a vi. E então trago para a minha construção do boneco, do meu trabalho, trago essas memórias dolorosas. Pá, e a Bibi disse: Luís, fantástico, é isto mesmo. Tudo bem. No outro dia, Luís, 5 estrelas, muito bem, Luís, parabéns, Luís. Uma semana depois diz-me ela: Luís, você está a sofrer? Estou. E contei-lhe a cena. Disse: não, os atores não têm que sofrer. Você vai, decalca a cena e agora copia e mostra ao espectador e finge. Não vai ter que sofrer agora todos os dias. Os atores não são fingidores, são mentirosos. Você não tem que sofrer. Porque ela notou que eu estava a sofrer. As tais energias que ela conseguia. Pois. Eu, de facto, estava a fazer tão bem a cena, levar aquilo àquele extremo, só se eu tivesse mesmo a sofrer. Naqueles 5 minutos de cena, eu estava a sofrer. É como o poeta, é um fingidor. É um fingidor e o ator é isso mesmo. É mentiroso, não é? Ela está. Angélica, querida, não estás bem? Oh, meu amor. Senta aqui, senta-te. Desmaiou? Meu Deus, será que ela tem um parisote? Angélica, querida, acorda. Acorda.
Que alegria tornar a ver-te. Correste o risco de ficar viúvo. Corri. Mas não fiquei. Desculpa lá, mas tu já pensaste bem que esse Artur Reis pode aldrabar-te? A ti e ao governador? Não. Não aldraba nada. Não? Não. Olha lá, paixão. O Artur Reis não é um vigarista como nós somos. Não é um homem sério. E digo mais. Eu, se tivesse uma filha, atirava para baixo deles só para o ter como cunhado. Cunhado não. Genro. Mas quem vos marcou todas para a mesma hora? Esta assim é uma confusão. Fui eu. As mulheres são todas umas alvoriadas, nunca chegam a horas. Ventoinha, e a que conclusão chegaste? Ó, chefe, acontece que as impressões digitais que encontramos na arma são as mesmas impressões do suspeito e que já encontramos na moca e que eu encontro agora aqui também nesta faca. Mas vamos lá saber uma coisa. O morto não foi morto só à mocada. Pelos vistos não, chefe. Se calhar foi morto das três maneiras. À mocada, a tiro e à facada. O Rui é um homem com grande talento, é um grande ator, sem dúvida nenhuma. Eu sinto muito orgulhoso por ter dirigido alguns espetáculos dele e sinto-me, de facto, bastante satisfeito e bastante feliz por saber que ele tem tido uma carreira, digamos, honesta. Calma, ali aquele primeiro andar. Boa fotografia, nítida, ok? Tudo o que é escândalo meu, tudo o que mexe, dá jornal, bora. Desculpem, mas os senhores não podem entrar aqui. Mas porquê? Desculpe, eu estou a trabalhar. Isso é um atentado à liberdade de expressão, em mim. O senhor não está nada a trabalhar, o senhor veio buscar a sua filha, só que me pôs fora daqui e está-se a borrifar para as crianças que estão lá dentro. Mas isto é incrível. Meu amigo, as pessoas têm o direito de saber o que é que está a passar neste infantário. O que o senhor quer dizer é que isto é um ótimo exclusivo para o fazer subir na vida, não é? Esqueceu de estar lá dentro um lunático barricado com crianças? Mas olha-se andado aqui para fora. Quem é você? Quem é você para me dar ordens? É jornalista? Não sou jornalista. É porque tipos como você são jornalistas. Eu prefiro não ser jornalista. Põe-se lá! E você também escolha-se lá fora! Estamos a trabalhar! Põe-se lá fora! Todas as iniciativas neste momento são muito bem-vindas, mesmo estas que são coletivas e outras individuais. Chama a atenção, sobretudo, para os nossos imigrantes, que nesta altura devem ter um papel muito mais importante do que nós aqui. Nós aqui continuamos a manter esta pressão, mas os nossos imigrantes, quando se diz que Portugal não tem força, é mentira. Nós somos a falar português mais de 500 milhões de pessoas em todo o mundo. Vejam bem a força que pode ter 500 milhões de pessoas em todo o mundo. Apelo, através da rádio e televisão internacional, RTP África, para os nossos imigrantes que estão espalhados em todo o mundo, para se mobilizarem também em todas as comunidades onde estiverem inseridas. Vamos começar pela Marcha de Timor, Vamos fazer, que te diz muito ao coração, por razões óbvias. Sim, tu como aquela invasão e aquele morticínio que aconteceu naquele cemitério em Santa Cruz, foi uma coisa que me tocou bastante, a mim e ao mundo inteiro. As caras conhecidas, quando, e na sua generalidade, quando se envolvem em causas fraturantes, mas que têm a ver com os valores da liberdade e da solidariedade, as caras conhecidas são muito, mas mesmo muito importantes. Minhas senhoras e meus senhores, é chegado agora o grande momento da noite. É como é hábito em todos os anos anteriores, o Cacilheiro Amor orgulha-se ser palco de uma verdadeira festa de graça, de luz, cor, fantasia, alegria. Onde é que eu ia? No desfile das mais belas representantes de alguns dos rios da Península Ibérica. Vamos ajudar aqui esta senhora aqui a deitar-se. Então, Cuidado. coitadinha. Cuidado com a perna. Onde é que o senhor foi arranjar uma coisa destas? Olha, foi esta senhora que caiu naqueles 3 degraus lá embaixo na escada. Eu estou sempre a dizer que aqueles 3 degraus são um perigo. Coitadinha. Amanhã deve estar toda negra. Não me acalce e não diga disparate. Portanto, Molière bebeu com Luís XIV. Ele pode ter bebido com o Luís XIV. Mas você aqui já bebeu 2 e aqui não bebe mais nenhum. Mas porquê? Não me achas com categoria para beber com Luís XIV, é? Acho, sim, senhor. Acha que o mestre tem mais categoria do que andar aí com essa gente bêbada, como esse Luís que bebe 14. Bebe 14 e se calhar às escondidas e ainda bebe mais alguns. Senta aqui. Baldosa, a única grande diferença entre ti e um calhau é o ar inteligente do calhau.
Mas que raio de conversa é que vem a ser esta? Não, a conversa não é aqui, é no ginásio. No ginásio é que o Joquinhas vai conversar com ele. No ginásio? O que é que vocês vão fazer ao ginásio? Ginástica, com certeza. Ginástica. É bestial a miúda, gira. Ginástica. E tem mais, tem cá um pernão. Bem, tu põe-te a pau comigo, estás a levar uma nas ventas que te vir do avesso. Oh! Bom, portanto é assim. Sexta-feira, 7h30. Ele que apareça, senão não é homem nem é nada. Então, achas que eu me portei bem? Muito bem. Agora, eu só achei estranho, foi... A madrinha não ficou zangada, nem ralhou comigo, nem nada. Se calhar percebeu que tu estás diferente. Já não precisas que ela se zangue contigo. Será que eu já cresci um bocadinho desde há bocado? Não se chateie. Não, desculpa, não se comem dois, comem três, calma. Sempre não gosto de comer. Isto é que é um cavalo, pá. Isto é que é um cavalo? O cavalo o quê? E come com os olhos fechados, fica sabendo. Mas já como com os olhos fechados quando estou para aí 1h30, 2 horas sem comer. Qual é o problema? Nando, nesta casa pode comer o que quiser. Comida é o que não falta. Acha que está uma gente. Sabes que o meu primo foi um homem que fez um grande sucesso nos Estados Unidos. Estados Unidos? Conheço perfeitamente os Estados Unidos. Tornado. Conheço perfeitamente os Estados Unidos. Mas já lá esteve, não? Não, mas vejo muito aqueles filmes do Rambo. Ai, adoro. Só ao nível do volume. O volume está bom. Está bom. O Bem-vindos a Beirais foi um outro enorme divertimento. Muito bom. Com uma equipa fantástica. Exato. Colegas maravilhosos. Pá. E também se justificava voltar a esta série, não é? Eu acho que sim. Até porque as pessoas gostaram muito. Sim, Havia e tem passado incessantemente e sempre a fazer boas audiências. Era muito bom. 1 milhão e tal de espectadores diários. É muito. O Menino Tonecas teve uma expressão grande. Tinha 1 milhão e tal, mas por semana. Pois. Era só à quarta-feira. Agora, diariamente, 1.400.000 pessoas a ver, a consumir aquele produto. É muito bom. Pois. É muito bom. Porque o segredo talvez seja a circunstância da simplicidade, da autenticidade, penso que sim. do facto de ter a ver com a própria forma de ser português, não é? Eu penso que sim, e também, pois, exatamente, tem a ver com a forma de ser português, porque alcançava também muita identificação. As pessoas identificavam-se com aqueles decores, com aquilo. Pois. Porque nós saímos um pouquinho das grandes cidades. O mundo rural é um pouco isto. É um pouco isto. Existe esta solidariedade, esta rádio local, esta coletividade, existe. Eu trabalho muito nestas coletividades e presencio isto. A influência que tem o padre, nós pedimos aos senhores padres, depois de dizer aí na homilia, que há teatro à noite, e alguns sim senhor, e acham que o teatro é saudável, e as pessoas devem participar na comunidade e sair e ajudar a juntarem-se, unirem, sair ao teatro. Isso é muito importante. Portanto, aqueles beirais, no fundo, é o país mais rural. E tu próprio, com a tua companhia, tens feito um itinerário por Portugal inteiro. Beirais. Por Beirais. Por Beirais. Os Beirais. Exatamente. Porque nós vivemos à beirinha. Exatamente. À beirinha do oceano. Porque vamos deslocando todos para aqui. É isso. E deixamos, desertificando, a pouco e pouco, o próprio interior. O que é... O que é um erro, muito interessante. E é mais grato saber que passámos por algumas localidades em que já tinha havido uma atividade, quer musical, de filarmónicas, ranchos folclóricos, de teatro, e que depois tinham acabado, por isso simplesmente. O facto de termos passado lá, as pessoas terem gostado, isso depois renovou-se a vontade de voltar a ter ali, naquela coletividade de teatro. Então fomentaram-se e juntaram-se outros grupos, e hoje há coletividades onde passou a haver teatro depois de lá ter passado o teatro. E mais engraçado, eu trabalhei com pessoas de referência, Dona Dora Leal, Sr. António Calvário, Dona Luísa Barbosa, Luís Mascarenhas, pessoas que eles à partida nunca veriam ali na sua terra e ao princípio desconfiavam se era verdade ou não, porque só viam na televisão. Porque a televisão, o teatro não chegava lá, só chega à televisão. Naquela altura chegava só à televisão. Vamos ver ainda mais imagens. Este senhor tem um arquivo na televisão que nunca mais acaba. Houve uma altura em que o Tonecas me trouxe alguns problemas profissionais, sobretudo no prime time. Isto porquê? Porque a minha cara estava muito relacionada com um produto de televisão. Então, e depois é o Tonecas. E não é. O Luís Aleluia é sobretudo um ator que também fez. Muito boa tarde. Boa tarde, como está? Muito obrigado. Ai, mas é o Sr. Julizinho. Exatamente, é um amigo público. Mas peraí,
É sério ou isso é realidade virtual? Não é realidade, não, é em carne e osso. É em carne e osso. Desculpa, é pouca carne e muito osso. Nem quero saber como. Oh, mulher, mas que desilusão é que tu tiveste? Mas eu não tenho, já tinha o bilhete, tinha tudo. E agora dizem-me que o Beca não joga, não veio. Oh, mulher, o Beca, sabe porque é que o Beca não veio? Eu não. Ele não precisa, ele já tem a vitória em casa. É preciso também dizer que não a certas coisas de vez em quando. E gostares de bola? Eras bom de bola? Não era bom de bola, era mau de pé. Era mau de pé. Jogava sentado. Não, aliás, ele que no Toneca está sempre a dizer de futebol e que sabe muito, Não não joga sabe. nada. Não A joga gente nada. é que tem que dizer. O Luís teve muito contacto também com o teatro de revista e com a comédia, não só no formato televisivo, não é? E precisamente o que é que achava do que encontra hoje em Portugal do humor que vemos, não só no teatro, mas também na televisão. Eu penso que o humor não pode ter barreiras, ninguém pode castrar, nem a criação. Um homem que escreve um livro e usa a palavra para transmitir não deve ser castrado. Mamãe, quem foi que pôs estes desenhos na parede do meu quarto? Fui eu, querido. Fui eu. Sim? E que interesse tenho eu em ver gravuras de senhoras em trajes menores? Filho, eu pensei que ele grava muito mais as paredes do teu quarto do que aqueles quadros tão lúgubres que lá estavam. Mamãe, eram umas telas que me agradavam. Bom, e que fizeste aquele óleo grande que eu te mandei da universidade? O guerreiro com a cabeça ensanguentada. Cabeça ensanguentada, mamãe. Não era sangue. Então? Um barrete frício. Eu uma vez ouvi um comentário de um homem que eu admiro, o professor Agostinho da Silva, que me fez muita confusão ele dizer isso. E eu vi-o na televisão a dizer isto, que as crianças não devem ser obrigadas a ir à escola. E eu fez-me isto uma confusão. Só depois é que eu percebi que as pessoas devem ser motivadas a ir à escola. O que uma coisa é obrigação e motivação são opostos neste campo da educação. Ai, meu Deus, desculpem lá estar a interromper. Só. Como está? Andava ali aos beijos ao Jorge Fernandes. Até não andavas, eu estava ali em ânsias para entrar. Desculpe lá que eu tinha de dar aqui um beijinho a esta. Esta mulher. Eu amo. Ai, Jesus! Ai, Jesus! Sua mulher não é ciumenta, não? Ainda bem, ainda bem. Dona E depois, Tina. olha, eu não sei, eu tenho tantas recordações desta casa. Eu não sei porque eu estou ligado. Eu gosto do mundo do fado, eu gosto das cantigas, gosto dos artistas. Você sabe muito bem. É paixão que eu tenho por isto. E foi mesmo aqui que eu conheci o meu Gregório. Não é possível. É possível. Foi aqui. Dona Tina. A Dona Tina. A Dona Tina. A grande paixão aliás, do malato. Temos que passar, inevitavelmente, pelo Portugal no Coração e também pela Praça da Alegria, onde tu e o Guilherme criavam personagens todos os dias, ou quando eram as mesmas personagens, eram sempre situações diferentes que vocês escreviam todos os dias. Fizemos centenas. Durante... Sim. Quanto tempo? Foi 4 anos. 4 anos. Quase 4, 5 4 anos. Todos os dias nós escrevíamos e fazíamos. Aliás, para mim foi uma escola trabalhar com o Guilherme Leite, sobretudo na área da escrita, e ele aprendeu comigo na área da representação, e isso foi muito interessante, a nossa cumplicidade. Foi muito bom. Foi muito bom trabalhar com ele. Vocês e mais criaram trabalhar também inúmeras na RTP personagens, Porto. não é? Aquela gente deu-nos facilidades extraordinárias para nós podermos criar à vontade. Foi muito bom. Pois, eu E não nos estive 9 encontramos. meses, eu estive 9 meses a apresentar o programa e jantámos algumas vezes. E divertimos muito a fazer textos. Exatamente. E o senhor Os textos eram feitos mesmo durante o jantar. Sim. Como é que se chamava o restaurante? Era o Zé da Serra. Nós chamamos o Zé Ladrão. O Zé Ladrão. Mas era o Zé da Serra. E o Sr. Zé da Serra, o Zé, ficava muito chateado com o Júlio Isidro, porque ele arranjava sempre do melhor vinho do Douro. Era um vinho. O Júlio punha-se Evanap. O homem passava-se. E já mesmo assim, eu fazia um grande sacrifício. Mesmo assim. Eu preferia só o 7-Up, mas enfim, pronto. Mas o senhor é tão amável, não é? Era agora vamos falar do setubalense. Do setubalense. O setubalense. Portanto, quer dizer, tu és de Setúbal. Sou de Setúbal. És de Setúbal. Visitas muitas vezes Setúbal? Sim, claro, visito. Tenho lá a família, claro. Tenho Exato. lá, tenho lá as referências todas, a matriz é lá, é Setúbal. Embora viva há 40 e tal anos em Lisboa. Aliás, desde que vim para o Parque Mayer, praticamente, passei a residir em Lisboa. Porque é mais prático para mim estar aqui. E depois, a verdade é que Lisboa aceitou-me de uma forma e que me dá mais garantias que Setúbal não deu.
Mas agora, a verdade é que, mesmo estando em Lisboa, Setúbal, falo muito de Setúbal, está muito presente, sou embaixador da cidade, enfim, e falo muito daquela cidade e com muito orgulho e vaidade. É uma cidade muito bonita. E gente maravilhosa, gente boa. Tem uma posição geográfica extraordinária. E nunca carregas no R? Não, não, acho que não. Mas às vezes um bocadinho assim para o Alentejanito. De vez em quando nota. É um bocadinho ali na fronteira. É ali apanhar ali um bocadinho de Alcácer. Então vamos até Setúbal. Agora vamos até Setúbal. Tu és um setubalense. Sou, de raiz. Onde é que está o R? O teu R? Nunca tiveste o R? Não, curiosamente. No Carrapau? A minha mãe tinha, e meu pai também, mas eu não apanhei, não fiquei com ele. Porque às vezes podias ter tido o R e por razões profissionais teres feito exercícios para não mas às vezes corrigem muito, é o meu sotaque alentejano. Às vezes falo um bocadinho alentejanado. Aliás, a Setúbal liga-se ali um bocadinho ao Alentejo. Liga-se por umas questões até mercantis e pela proximidade. Então vamos ver algumas imagens que se calhar até começam por ti enquanto cicerone da tua própria terra ou da tua própria região. Pode ser. Hoje vamos levá-lo a viver momentos de altas emoções e conhecer locais paradisíacos. Fique connosco e desfrute desta magnífica baía. Peço imensa desculpa, este homem aqui que está era, sim senhor, ensaiador da marcha. Lembras-te, Libória? O tempo em que nós ensaiávamos a marcha do nosso bairro. Como é que eu não me havia de lembrar se era eu o ensaiador? Era eu que fazia a marcação, aquilo tudo da marcha. Sim senhor, e grande marcação que você fez. Não é para me gabar. É pá, desse ano fez uma marcação, mas mesmo bem feita, pá. A malta a marchar à avenida, em vez de parar em frente à tribuna VIP para marcharem, não. Parou na ginginha lá embaixo para atestarem. Foi ou não foi? A minha primeira peça de teatro, curiosamente, foi numa noite de Natal, véspera de Natal, com uma comédia, Tribulações de um Aldeão em Lisboa, aqui nesta casa. Luís Aleluia conhece com uma palma da sua mão. Ok, estamos aqui na Casa 4, e que agora chama-se Casa 4. Quando eu vivia aqui na Casa do Gaiato, isto não era nada assim, eram camaratas enormes com 50 camas de ferro cada uma. Ao longo dos tempos as coisas tornaram-se mais acolhedoras. E eu agora tive uma sensação muito estranha, porque me recordo que com 10 anos aquele ali era o meu lugar e era ali que eu dormia, não nesta cama, que esta cama é mais recente, a minha, se fosse hoje teria aí uns 30 anos, então já deve estar toda podre. Em todo o caso, este era o meu quarto e aquele era o meu lugar. Deixa-me só experimentar como é que era. Ai, que bom! Ai, que bom! Tenho saudades, a sério. Na Casa do Gaiato, desejo a todos um Feliz Natal! 62 anos de vida, 40 de trabalho efetivo, mas se nós andássemos mais para trás, o teatro estava praticamente com 52 anos na tua vida. Sim. Começaste aos 10, 52 anos. E acho que habitaste já ao longo da tua vida muitos camarins. Muitos camarins. O camarim é assim o refúgio do próprio artista, é onde ele se começa a construir. É verdade, é verdade. É a parte mais importante do teatro. A cena é importante, claro. Temos o contato com o público. E o teatro nasce para o público, é para o público que ele existe. Agora, o camarim é o espaço do ator, é onde ele se constrói. Ele se concentra, se prepara, sofre onde depois muito. Medita, onde sofre. Sofre muito. Ou às vezes só chora porque não correu tão bem como queria. É verdade. Ou batem-lhe à porta com um ramo de flores porque está tudo a correr muito bem. Ou porque correu tudo muito bem. Portanto, hoje, para terminarmos esta homenagem dos 40 anos de carreira do meu querido amigo Luís Aleluia, eu pedi-lhe para ele dizer um texto da sua autoria que se chama exatamente O Camarim. O Camarim. Vou-te deixar aqui em Camarim. Depois volto para te aplaudir. Muito obrigado, Júlio. Obrigado. O Camarim. Talvez tu não saibas, mas é sempre assim. É no camarim que o teatro começa. Depois de estar contigo e chegar ao fim, é ao camarim que regressa.
Talvez tu não saibas, mas vou-te dizer como é bom fazer toda esta aventura. Chamar-te de amigo, sem te conhecer, dar-te e receber lições de ternura. Quando o teatro vem, toda a gente tem um ar de festa. E essa alegria, podes crer, é magia que se manifesta. É um mundo luzente, onde toda a gente gostava de ter um lugar. É o sonho que prende e nos torna diferente da gente vulgar. Teatro é assim como um trampolim para dar o salto. É ter a ousadia, num passo de alquimia, voar mais alto, chegar ao infinito. E não ficar aflito que tudo possa acabar, porque sabe que no fim volta sempre ao camarim para depois recomeçar. E vamos sempre recomeçar. Os 40 anos vão dar direito às bodas de ouro daqui a 10 anos, porque o tempo passa a correr. Meu querido Luís, obrigado, um grande abraço. Muito obrigado. Obrigado a Muito todos. obrigado. Obrigado. Pronto, meus amigos, agora vamos recorrer, vamos dois, recorrer a um espaço que nos é peculiar, que nos é particular. Eu também tenho o meu lá em cima, o camarim. O camarim. Para despintar a cara e irmos para casa, para o pé da família. Beijinhos e abraços. Muito obrigado. Até à próxima. Obrigado, senhor.